com a capa costurada. Aqui, ó, aqui está a capa. Foi costurada em malha cardada também. Aqui precisa deixar margem, tanto para a cabeça quanto para a capa, eu deixei margem de costura. Caso a malha cardada que você esteja usando seja muito fina, o ideal é que você deixe a parte da frente com dois tecidos. Então, você vai cortar 2 vezes na malha cardada para frente e 1 vez para as costas. Com a capa costurada e pelo avesso, você introduz os 2 dedos da mão nessa entrada do pescoço aqui. Então, ela tá pelo avesso ainda, tá? Pega a cabecinha da boneca, introduz os dedos aqui, ó, na abertura onde vai ficar o pescoço. Introduz o dedo, deixa chegar lá no final da cabeça da boneca. Ajusta as linhas das laterais com a linha da lateral do rosto da boneca. Esses 2 lados estão ajustados para a lateral do rosto. Fica mais fácil depois para ajustar esta linha. Aí você vai desvirar a capa sobre a cabeça da boneca. Como se estivesse vestindo uma meia. A tendência é puxar para o corpo, né? Porque isso a gente fazendo encostado no corpo é bem mais fácil. Olha, ajusta as linhas da costura com as linhas da lateral da cabeça. A gente visualiza pelo próprio tecido, né? A gente visualiza a linha de baixo da cabeça que está servindo de estrutura. Agora, para você poder tirar os dedos, estica bem essa malha, tá? Para você tirar os dedos daqui, pega um hashi ou qualquer instrumento que você tenha que não seja perfurante, coloque aqui, ó, entre meio os dedos. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa posição que vocês vejam. Olha, segura a malha com o hashi e tira os dedos, porque senão fica difícil de você conseguir tirar isso depois. Agora é só acomodar a malha aqui. Vê direitinho se as linhas estão ajustadas à linha lateral da cabeça. No caso, o ideal é que o tecido, esse tecido de sobra aqui, olha, que nem tá aqui, ó, ficou virado para as costas. Então, caso não fique como foi aqui na frente, você vem com uma agulha, a mesma agulha que você utilizou para tirar os grumos do enchimento, você vem e puxa o tecido para trás, que é para ficar a sombra, né, igual. A sombra na cabecinha toda igual. Pronto. Essa parte aqui fica aberta, tá? Do topo da cabeça, porque nós vamos trabalhar ainda esta malha aqui. Deixa bem centralizado, centraliza bem. Tira qualquer prega, eventual prega, esticando. Coloca um dedo aqui dentro, tá? Ó. Aí vai esticando essa malha para não ficar nenhuma prega. Esticou bem aqui atrás. Coloca um alfinetinho, só para ela não sair, tá? Aqui na frente, a gente vai colocar um alfinete. Sente aqui, olha, aonde está a linha do olho. A gente consegue visualizar, inclusive, porque eu não apaguei as linhas da cabeça interna. Então, a gente consegue visualizar por aqui. Depois apaga com o calor do secador de cabelos. Aqui, ó. Coloca alfinetes aqui, porque se você puxar a malha na hora de fechar aqui o topo da cabeça, ela vai correr, vai ficar muito esticada. Então, acomoda, olha, no narizinho. Acomoda essa malha no nariz. Aqui do lado também.
embaixo. Pronto, acomodei a malha nos elementos do rosto. Os olhos e nariz. A boca a gente não se preocupa tanto agora, tá? Isso aqui é só para que a malha não corra. Ó. Agora nós vamos marcar esses olhos. Você pode fazer o bebezinho com olhos fechados ou com olhos abertos. Independente disso, a gente marca os dois cantos, o canto interno e o canto externo do olho, para fixar essa malha cabeça. Então, você vem aqui atrás, num ponto atrás da cabeça, fixa a linha aqui atrás. Pega um pedaço da malha, eu estou usando agulha para boneca, fio de costura, de cone, no tom da malha, tá? Ó, 4 fios. Estou trabalhando aqui. Porque a gente não vai puxar muito, então não vai fazer muita força aqui. Então precisa ser um fio de toque suave e que dê um bom acabamento na malha. Então você vai usar o mesmo fio da linha na cor da malha que você estiver trabalhando. Então daqui a gente vai sair, tanto faz, desse lado ou deste, tá? Vou procurar sair onde está o alfinete ali. Aqui, ó. Olha, a agulha saiu aqui. Puxa essa agulha. Não faz muita pressão, é só para esticar o fio. Dá um espacinho pequeno, olha, bem pequeno mesmo. E sai lá no topo da cabeça, volta lá pro topo da cabeça. Não precisa sair no mesmo ponto, não. Só precisa sair no topo da cabeça. Ó. Tirar o alfinete agora para a linha não enroscar. Não puxa muito. Só vinca, senão você tende a furar a malha. Agora, dá um espaço aqui, ó. Dá um espaço no topo da cabeça. Vai lá no outro ponto aqui, ó. Levanta o alfinete um pouquinho, para você ver onde está a ponta da agulha. Por isso que essas agulhas entortam, de tanto a gente fazer esse trabalho aqui, ó. Ó, nossa, tirei do foco, perdão. Tá quase. Aí. Precisa ser uma linha comprida. Olha, saiu aqui, olha. Agora eu venho, tomo uma distanciazinha, tomo uma distância e volto lá pro topo da cabeça. Eu vou fazer isso dos dois lados, nos dois olhos. Voltei pro topo da cabeça. Deixa eu puxar a linha aqui. Tiro o alfinete. Olha, você já marcou o local onde você vai desenhar esses olhos. Pode ser bordado ou pintado. Vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto, aqui eu marquei os dois lados. Agora a gente vai sair aqui, ó, onde a gente tinha marcado a boquinha, tá vendo? A gente vê a sombra do local onde eu vou querer a boquinha. Então, introduz a agulha lá no topo da cabeça e tenta sair lá na boca. Vamos ver se a gente consegue. Quase. Por isso tem que ser agulha longa e fina. Nossa. Ó, gente, vou tentando fazer aqui e já eu volto, tá? Aí, ó, pessoal, saiu aqui, ó, do ladinho da boca. Então, puxa a agulha.
Se você tiver dificuldade para puxar, pode usar um alicate também, tá? Um alicate comum de casa mesmo. Vai dar um espaço mais ou menos de meio centímetro, 4 milímetros. Procura introduzir na mesma distância, na mesma direção do outro ponto e sai lá na cabeça novamente, lá atrás. Aí, ó, saiu aqui, tá vendo? Aí, para poder pegar, eu empurro um pouco com a mão, puxo. Agora, aqui a gente vai puxar um pouquinho, que é para formar a boquinha, ó. Segura essa linha puxada para poder travar aqui. Passa umas 2 vezes na argola. Trava. Olha aí. Você já tem um rostinho pré-definido. Agora já pode tirar os alfinetes que serviram de apoio aqui. Olha. Aqui você tem o rostinho já modelado. Agora a gente precisa partir para o fechamento desse espaço aqui. Porque isso aqui não pode ficar aberto. Eu tirei o alfinete cedo demais, gente. Esqueci que tinha que fechar lá em cima. Vamos fechar aqui em cima primeiro, senão você puxa a malha demais, aí fica sem nariz, aí fica o nariz esticado demais. Às vezes você vê aquelas bonecas que o nariz parece que tá fofo, foi por conta disso. Às vezes puxou a malha, esticou a malha antes de fechar. Antes de fechar o topo da cabeça e puxou demais a malha, aí tende a acontecer isso. Mesmo que você tenha travado a malha aqui, ó, nos olhos, tende a acontecer isso, tá? Então, por precaução, vamos deixar os alfinetes aqui, por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa malha, para não deixar prega, tá? Evita deixar prega. Então, puxa do centro primeiro e traz aqui, olha, nessa direção da costura do trabalho. Olha, faz isso aqui, alfineta. Vai fazer isso ao redor todo daqui, esticando a malha o máximo que puder, sem deixar prega, tá? Eu vou fazer isso e já eu volto. Olha, eu coloquei alfinetes na parte da frente e fui esticando o máximo que eu pude, tá vendo? Quando você estica, somem as ruguinhas, apesar que vai cabelo aqui depois, a não ser que você queira que o bebê fique carequinho. Agora, vai fazer a mesma coisa na parte de trás da cabeça. Vai esticando a malha e alfinetando. Esticando. Pode fazer de um lado, ó, de um lado. Vai puxando lá para cima, para juntar as duas linhas e do outro. Então, você vai alfinetar os dois lados, o das costas e o da frente. Vai fazer isso por toda a volta aqui para ficar igual isso daqui, para depois a gente cortar o excesso de pano e fechar. Aqui tendo os dois lados alfinetados, ó, parte de cima da frente, parte de cima das costas. A gente vai tirar o excesso de tecido. Por que a gente deixa tanto tecido assim? Porque isso vai variar de acordo ao tamanho da cabeça. Nem sempre as cabeças vão ficar com o mesmo tamanho. Então, às vezes fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, a depender da malha que você use. Então, a gente deixa um pouco mais de sobra, que é para ter segurança na hora de cortar isso aqui e na hora de montar a cabeça, tá? Corta deixando mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro de distância. Olha aí. Faz o corte. Estica essa malha, porque ainda fica, às vezes, malha aqui atrás, ó. Nivela bem. E agora a gente vai trabalhar fechando isso daqui com pontos invisíveis. Então, você vai tirando, conforme você for tirando o alfinete,
já vai ajustando a malha aqui. Corta mais uma beiradinha do canto aqui. Aí uma agulha de costura pequena, com fio duplo, linha de cone na cor que você trabalhou para fazer o bordado aqui, na cor da malha que você está trabalhando para a pele da boneca. Você vai costurando aqui. Introduz a agulha por dentro do trabalho, vai lá na costura e começa daqui, olha, da onde finalizou a costura. Vai virando o tecido, assim, ó, puxa, só, não pega o tecido de baixo, tá? Só pega o tecido da pele da boneca. E vai fazendo pontos invisíveis. Aqui, ó, pedaço por pedaço, procura trabalhar aos poucos, que é para você conseguir prender essa malha sem dar muito, sem ficar com muito grumo. Então, aqui, olha, estica a malha bem esticadinha e passa um fio paralelo pro lado de cá, ó. Puxa. Aí vai tirando os alfinetes conforme a necessidade. Vai pro lado de trás, pega a malha lá atrás. Ó. Puxa. E assim você vai fechando toda a abertura. Por exemplo, eu vou vir para a parte da frente, eu tiro o alfinete da frente. Ó. Vou vir para cá agora, né? Eu tô aqui atrás, vou trazer o fio para cá. Para ficar mais fácil para eu poder pegar, eu tiro o alfinete, que está aqui na frente. Então, vai tirando os alfinetes conforme você for trabalhando as partes. E puxa, já vai puxando, tá? Não deixa para puxar no final, não. Então, volta lá para trás, aqui não tem nenhum alfinete para atrapalhar. Pega a malha, puxa, e assim você vai fechando toda essa cabeça. Procura vir, olha, não deixa pontões, que nem ficou esse ponto aqui não, ó, tá vendo? Ficou a linha aqui, ó, sobrando. Puxa. Vai puxando. Precisa tirar mais alguns alfinetes, se você tiver segurança na hora de trabalhar. Aí empurra essa malha para dentro. Ó, empurra a malha lá para dentro. Fica mais fácil até para você visualizar o que você está fazendo. Ó. Empurrei a malha, desculpa, saiu do foco. Ó. Empurrei a malha, tirei os alfinetes e empurrei a malha lá para dentro da cabeça. Ó, o fio tá aqui. Ponho na parte da frente, fio paralelo, puxo. Põe na parte de trás, fio paralelo, puxo. E assim você vai fechando toda a cabeça, evitando deixar grumo ou deixar pregas nessa cabeça. Então, é bom ter uma agulha fina para fazer isso. Ir trabalhando aos poucos para evitar que a linha enrosque, até finalizar essa abertura, fechar toda essa abertura com esses pontinhos invisíveis aqui. Então, eu vou fechar tudo, deixar tudo fechadinho. Vou fechar toda essa extensão aqui, aí depois eu volto para mostrar como ficou o resultado. Até mais. Voltando, pessoal, eu parei na parte do fechamento da cabeça. Então, aqui, olha, eu já tô com a cabecinha pronta, toda fechada. Aqui eu fechei com o ponto invisível, toda a extensão do topo da cabeça da boneca. Ficam algumas preguinhas, mas isso aqui vai ser tampado depois que a gente colocar o cabelo. Aqui tá o rostinho da boneca e eu já prendi uma orelha desse lado. Então, eu vou explicar agora como que a gente faz para fazer a orelhinha da bonequinha. Então, você vai ter lá o molde da orelhinha, vai riscar no avesso da malha, risca espelhado, né? De um lado você risca assim, do outro você risca assim. Aí vai ter o local da abertura, que é por onde você vai desvirar a orelha. Na hora que você desvirar a orelha, você vai colocar as duas orelhas, uma de frente para a outra, pelo lado da abertura,
e com a caneta fantasminha vai fazer um tracinho. Então, essa vai ser a parte da frente da orelha, porque aí evita da gente se confundir e fazer as duas orelhas do mesmo lado. Senão ficam duas orelhas esquerdas, duas orelhas direitas. Então, desvirou. Essa parte eu acredito que não vai ter problema para ninguém. Pega um pouquinho de enchimento e coloca nessa orelhinha pela abertura. Eu gosto de fazer assim, porque a orelha fica com um pouquinho mais de estrutura. Senão ela fica muito fofa, muito murcha no rostinho. E a gente fazendo, colocando um pouquinho de enchimento, só um pouquinho. Acomoda lá dentro esse enchimento. Acomoda bem aqui dentro. E vira essa abertura para o interior da orelhinha. Tá, aqui, ó. Agora, vai fechar essa abertura com pontos invisíveis. Então, vem com a linha. Eu tô usando fio duplo, linha de cone, agulha de costura fina, agulha de mão. Eu tô usando o mesmo tom de linha no tom da pele da boneca, no caso, no tom da malha. Então, aqui eu travei a linha, né? Deixo aquela argolinha no final, porque o fio é duplo. Aí, um ponto de um lado, sai paralelo do outro lado, um ponto do outro lado. Fecha essa orelhinha. Eu gosto muito de trabalhar com ponto invisível, acho que a maioria dos artesãos também gosta, pelo acabamento que dá. Apesar que essa parte da orelha aqui não vai ficar visível, vai ficar escondida na cabeça da boneca. Todos os moldes que eu passo para vocês são impressos em folha A4. Eles não têm margem de costura. Se qualquer molde for ter a margem de costura, eu deixo anotado no molde, tá? Então, precisa, na hora de riscar, deixar a margem de costura de tecido, tá? Antes de cortar. Só um minuto. Desculpa. Deu sinal de vida. Então, olha, parei com a linha aqui. Então, como eu estava dizendo, deixem a margem para costura, tá? No caso, vocês vão costurar no risco do molde. Então, aqui agora, aonde está o sinal, aqui aonde tem a marquinha, vai dobrar a orelha assim, ó, ao meio. Vai fazer uma costura agora, daqui para cá, prendendo as duas partes da orelha. Isso dá movimento para a orelhinha. Que pode ser ponto comum mesmo, não precisa ser ponto invisível, não. É só para juntar os dois lados da orelha. Aí sai, aqui atrás fica onde seria as costas da orelha. Agora, a gente vai prender isso aqui ao rosto. Deixa eu tirar a cabeça do cone, assim fica mais fácil de trabalhar, se vocês visualizarem. Então, olha, a posição da orelha é entre a linha do olho e da boca. Normalmente, em bonecas, a gente costuma baixar um pouco mais a orelha, para ficar com uma expressão mais delicada, fica mais, cuida de mim. Então, vem aqui do lado da cabeça, toma por base a linha da costura e a linha da finalização do olho, para posicionar essa orelhinha. Eu não tirei a linha e nem a agulha aqui do meu trabalho. Ó, posiciona aqui, coloca, ela vai inclinada, tá vendo? Ela fica nesse sentido aqui, inclinadinha. Posiciona alfinetes para se certificar de que ela tá no lugar certo. Para isso, a gente já tem a outra como referência lá, do outro lado. Tá, posicionou os alfinetes, agora a gente olha. Olha de frente a bonequinha. E vê se ela não tá... Olha, essa aqui tá mais alta do que a outra. Então, agora é a hora da gente começar a posicionar essa orelha no lugar certo. Então, eu abaixo um pouquinho. Olha. E vejo se elas estão simétricas. Que eu observo se as orelhas estão simétricas. Se estão na mesma altura. Aqui desse lado ficou na mesma altura, agora é só
Eu observar a distância daqui para cá. Deu aqui desse lado, deu em média 6 milímetros. Deixa eu ver desse lado também. A gente vai na questão do olhômetro. Aí aqui é bem encostado da linha mesmo, para que ela fique na diagonal. Puxar a linha aqui. Agora a gente observa de novo o rostinho da boneca. Vira ela ao contrário, de costas. Observa se as orelhas estão paralelas. E vira nessa posição aqui, ó, olhando do topo da cabeça para baixo, para ver se elas estão na mesma linha, tá? Então, observe, pode observar daqui também, ó, para ver se elas estão na mesma linha. Estando, que é o caso aqui, a linha ficou presa ainda à orelhinha, né? Aqui, ó, a linha tá aqui. Então, a gente começa com uma costura. Uma na cabeça, pode pegar os dois tecidos, tá? O tecido que você pegar, que você conseguir pegar, tá bom. Uma na cabeça, uma na orelha. Pontos pequenos. Vai fixando a orelha e a cabeça. Aí, vai fazendo isso aqui ao redor, todo nas costas, na frente, até chegar aqui de novo. Eu vou fazer isso, vou dar uma pausada no vídeo, senão vai ficar muito longo, depois eu volto mostrando a finalização. Então, passei a costura por aqui, dei a volta aqui na frente e parei com a linha aqui, ó. Então, estou com um ponto lá na orelhinha. Da orelha, agora eu venho, pego a malha. Agora eu vou fechar a costura, né? Dei a volta todinha. Procura arrumar bem a orelhinha para não ficar com prega. Cuidado para não pegar fio da malha. Fio errado, né, da cabeça. A malha é muito fácil de esgarçar. Tem que ter bastante cuidado quando estiver trabalhando com ela, tá? Cuidado também para ter certeza do que está fazendo, porque na hora que a gente vai desmanchar a costura na malha, ela tende a abrir buraco, abrir rombo. Aqui, olha, terminei. Agora eu arremato a linha, passando a agulha por dentro dessa argolinha. Arremata, passa a agulha por dentro da cabeça, sai em qualquer lugar. Aí corta o fio. Pronto, essa cabecinha já está preparada. Tira os alfinetes. Pronto, essa cabecinha já está preparada para receber ou a pintura ou o bordado. Fica a critério de quem está fazendo. Ou bordar ou pintar os olhos, fazer toda a maquiagem do rostinho, pintar as bochechinhas aqui dentro das orelhas, fazer a maquiagem, né, da boneca. Narizinho, boca. Então, fica a critério da pessoa. Fazer ou o olho fechado ou o olho aberto, né? Agora que é a hora de você determinar como é que vai ficar a expressão da sua boneca. Aí, eu volto num outro vídeo fazendo a proposta para esse rostinho, tá? Eu pretendo fazer a pintura e olhos abertos e fazer toda a maquiagem para que a gente possa finalizar a cabeça e depois passar para a parte do corpo da boneca. Muito obrigada por ter assistido. Até mais. A gente se vê.